possível os juros. Mas não sou adepto de, neste momento, enquanto nós não dermos provas de um grande rigor e de um grande apego à solução dos problemas, eu não me meteria nisso. O problema é que o rigor não está a dar resultados, não quer dizer que o Governo não devesse exercer diligências externas, que nós não soubéssemos, nem sei se exerce, junto da Alemanha, junto desses países, digamos, a pensar nesse problema. Isso admito que esteja a fazer. Agora é assunto confidencial, não é assunto meio da rua. Dr. Medina, como é que devemos compreender este discurso do Governo e também da Troika, que valida de 3 em 3 meses o cumprimento do programa de ajustamento das contas públicas, declarando que Portugal está a cumprir, o Governo dizendo que tivemos sucesso e que estamos a ter sucesso, quando olhamos para os números e as projeções do Governo não têm depois correspondência na realidade, não se acerta com nenhuma previsão, com o Banco de Portugal a dizer que no próximo ano a recessão não é de 1%, mas é de 1,6%. Como é que as pessoas devem entender este desencontro? Eu creio que a Troika tem primeiro tem uma missão técnica, não é uma missão política. Em segundo lugar, a Troika não veio aqui para compor o país, veio aqui para ajudar a compor as contas públicas. Quer dizer, se eles mesmo a pão e laranja puserem o déficit a zero e os salários a 50%, eles consideram-se realizados. Eu a Troika não culpo. E eu acho que a responsabilidade dessa falta de visão é do Governo. O Governo é que deve explicar aos seus pares, quer dizer, no plano político externo, esta realidade. Nós a cometermos barbaridades como esta reforma dos impostos para 2013, nós não temos condições nenhumas para crescer coisíssima nenhuma, nem em 2013, nem em 2014. Quando diz barbaridade é o aumento de impostos? Sim, esse aumento, isto é uma coisa deslocada, E eu nem sei se numa guerra seria possível fazer isto. Uma pessoa que ganha mais de 80 mil euros, diria 7 mil euros, 6 mil por mês, pagar mais de 50%, isto não passa pela cabeça de ninguém, só deste Governo, como é evidente. Que consequências é que isso vai ter? Uma diminuição ainda maior, uma queda ainda maior, expectável das receitas e o consumo que está praticamente em níveis zero? O consumo ainda se vai retrair mais, não é? Como é inevitável, quanto menos dinheiro houver, menos consumo vai existir, e quanto mais receio houver, mais as pessoas procuram deixar de parte algum dinheiro para as emergências, como é evidente. E onde é que nos vai levar este empobrecimento, este aumento do desemprego, estas falências em cadeia? Qual é o caminho? Qual é o destino? Esta política da austeridade, ninguém poderia deixar de fazer uma política de austeridade. E quem disser que poderia fazer é o irresponsável. Agora, o que a meu ver falha, como você sabe, desde o princípio que eu considero, há 3 falhas deste governo. Este governo não sabe comunicar. E a impopularidade é muito fruto desta falência comunicacional do governo. As pessoas não perceberam nada ainda do que se passou, porque nem o Primeiro-Ministro nem o Ministro das Finanças se fazem perceber. A segunda é que nós deveríamos ter um empenho nas chamadas reformas estruturais total. Eu defendo o princípio que deveria haver um ministro responsável pelas reformas estruturais e que coordenasse os outros ministros. Porque só se nós executarmos essas reformas é que alguém vem investir cá. Com os impostos que temos, a infixidez dos impostos, a instabilidade, estão a mudar de 6 a 6 meses, com a corrupção que temos, com os tribunais que temos, com a confusão que nós tivemos aqui, a doutora Zita Seabra, ninguém em seu perfeito juízo investe. Esta ideia de baixar o IRC para algumas empresas e para determinado nível de investimento, é uma ideia simpática, mas isoladamente não acredito em nada. Porque repare, o problema é que muitas pessoas não vêm para aqui investir ou por causa dos impostos ou por causa dos tribunais, percebe? Quer dizer, só esse aliciante acho que é custo. E a Europa também está em recessão, não é? Bem, para além do mais. Mas não acredito que a gente consiga repor a economia em funcionamento se não reformarmos depressa e bem tudo isto que afugenta ao investidor. Recentrando a nossa conversa no Estado Social, em 2011 tivemos que recorrer aos credores para nos ajudarem financeiramente. Tivemos este memorando de entendimento que fixou metas orçamentais inexecuíveis do seu ponto de vista para 3 anos. Não, os factos, não foi aqui, foi na RTP, quando eu tive conhecimento deste acordo, o reparo que eu fiz foi: um Estado falido não se recompõe em 3 anos.
Claro que se pudesse ser em 6 meses seria ótimo, mas não se recompõe em 3 anos. E estas metas foram demasiado exigentes para o estado em que nós nos encontrávamos. Aliás, além do mais, nós partimos de uma meta que não existia, que era uma meta enganadora, que era de 6% ou 7%. E continuamos desde então com metas enganadoras, porque estamos a recorrer a receitas extraordinárias, não é? Nós estávamos a 9, ou coisa parecida, portanto nós não partimos daquilo que se pensava. Desde logo isso era um fator de deterioração total. Mas nós precisávamos de ter uma cadência uma menor cadência na redução do déficit. O déficit foi erguido em critério. Quer dizer, pode dizer que o verdadeiro critério que foi estabelecido nesse acordo entre o governo português e os estrangeiros foi o déficit. Quer dizer, quando nós falamos é sempre em referência a um déficit. Ora, estes déficits que foram estipulados não estão a ser cumpridos. Este ano já não vai ser, já eles dão mais 1% ou não sei o quê. Pois estão à espera do valor que se obterá da construção da ANA para fixar o déficit em 5%. Portanto, este prazo estipulado era logo um prazo completamente irrealista. E os 4,5% em 2013? Bom, em 2013 nós temos... Os cortes em 2013. Mas eu não sei realmente o que é que eles querem. De qualquer jeito, o que se passou foi esta falência do Estado que nos obrigou a negociar com os estrangeiros que estipularam as condições, enfim, que lhes pareceram ou que nós não fomos capazes de evitar. Doutor Medina, vamos aproveitar para comentar este gráfico que temos aqui, o primeiro desta série que temos para apresentar. É a continuação da semana anterior. Exatamente. As taxas de crescimento médio anual por períodos, que nos permite ver a relação entre a criação de riqueza com o nível de pensões e com o nível de despesas sociais. Aí está. O quadro não é este, é o 7. É o anterior. É o anterior. E, portanto, eu peço à nossa realizadora que coloque, na medida do possível, É que não estavam a contar com o 7, sabe? Não estavam a contar, mas nós temos aqui o 7. Seja de qualquer das formas, Dr. Medina, este 7 é importante. Vamos já comentar o gráfico e ele aí está. Este 7 é importante até para este passo que o Governo quer dar. O Governo, a mim pareceu-me que quer reformar o Estado Social. Meteu isso num pacote mais amplo, a reforma do Estado, enfim, sim, uma ambição bastante grande. Mas já toda a gente percebeu que se trata de cortar nas funções sociais do Estado, porque não há dinheiro para cortar. Alternativa. Bom, este gráfico já saiu outra vez. Já, mas vai voltar a entrar. Vamos voltar a pôr. Não, é para o público poder ver. Este gráfico mostra uma coisa que é importantíssima, não sei se o Governo já percebeu, sequer se o Governo tem algum gráfico destes. Aquelas marcas vermelhas correspondem ao crescimento da economia, o célebre PIB, que cresceu 3% em média de 90 a 2000 e que cresceu 0,6% em média de 2000 a 2010. Quer dizer, aquilo representa o ritmo em que o país enriqueceu. 3% numa década, 0,6% na outra. Mas as despesas sociais, a azul, na primeira década cresceram 7,8%. Sim. Muito mais do que a riqueza produzida. Sim. Quer dizer, é a tal história que eu costumo contar da dona de casa, o salário aumenta 2 e a despesa é 4, a dona de casa sabe que tem de arranjar solução. Nos 10 anos seguintes cresceram menos, mas mesmo assim muito mais do que a riqueza. Cresceram 6 vezes mais do que a riqueza. Sim. Enquanto que no primeiro caso cresceram 2 vezes mais. E o mesmo aconteceu com as pensões. E as pensões, deste conjunto de 3 dados, que são os retângulos amarelos, mostram que as pensões em 90 a 2000 cresceram 8,8%, enquanto que no 2010 cresceram 4,5%. Quer dizer, em qualquer das duas décadas, estas despesas cresceram muito mais depressa. Ora, este problema é aquele que leva a que as prestações sociais, na década de 2000 para 2010, tenham crescido muito mais do que os impostos. Cresceram 22 mil milhões, enquanto que os impostos cresceram 17 mil milhões. Ora, se o Governo, nesta manobra que promete fazer da reforma do Estado ou do Estado Social, como se queira, se não tiver em conta este potencial de crescimento das despesas sociais, não vai acertar. O Dr. Medina pensa que o Governo não vai ter alternativa que não seja ir às pensões. Bom, eu não direi às pensões especificamente. Às prestações sociais. Sim, não há outro sítio, porque o Governo já foi às despesas ao pessoal, já fez uma redução há aí números que veremos mais adiante, de 5 ou 6 mil milhões de 2000 para 2013. Vai fazer, se pensa. Nessas outras coisinhas do consumo intermédio, dos subsídios... Aí já se percebeu que não há muito mais a cortar, não é? Sim, mas apesar de tudo custaram 2,3 mil milhões. É?
Nisso já vão cortar. As contas que estou a fazer são para 2,13. Quer dizer, nesses conjuntos de despesa já tirou bastante. Tirou 20% ao pessoal lá. Ou vai tirar. 15, 20%. Quer dizer, se a despesa com o pessoal era 20 mil milhões, passa a 16 mil milhões. E nessas outras coisinhas, tirou 2,3 mil milhões. Onde não tocou foi nas prestações sociais. E por isso é que não há um reduto de despesa para cortar com significado. Para cortar qualquer coisinha, haverá algumas. Mas com peso tem que ir às prestações sociais. É terrível pensarmos que, apesar desses cortes, nomeadamente nos salários de 20% ou até mais... Estou a falar globalmente. No total. Não foi suficiente, não é suficiente. Não, sabe que houve... A necessidade de cortar ainda mais na despesa... Mas há que reconhecer aqui uma coisa. É muito, muito superior. Sim, mas o Governo aqui foi apanhado, passa a expressão, à meia volta, pelo Tribunal Constitucional. Porque a estratégia do Governo era ir às despesas. E começou pelos subsídios. E pensava continuar com... Nunca nenhum, nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro da Justiça, nunca disseram até não sei quê. Não, eles disseram, mas diziam datas diferentes. Quer dizer, via-se que eles não tinham nunca tinham pensado em acabar com aquilo. Ora, isso faliu. E a falência dessa solução foi que atirou o Governo para este estendal de impostos. Quer dizer, deslocou-se a estratégia da despesa para a estratégia fiscal. Falhada da despesa, tudo isto vai ter que cair nos impostos. Como os impostos também estão a falhar, nós temos aí nos nossos documentos... Temos aqui o gráfico 8, não é, Dr. Medina? Eu não sei o 8 o que é. Eu creio que sim, acho que aqui... Esse gráfico é muito curioso, porque... Deixe chegar, que ainda não chegou ali. Sim. Este gráfico 8 tem lá em cima uma linha vermelha horizontal que representa os impostos cobrados, quer dizer, 100. Aquilo corresponde a 100 dos impostos. A azul, que está um bocadinho abaixo, mostra que em 2000 as despesas sociais absorviam, pessoal e prestações sociais absorviam 80% dos impostos. Em 2005 já absorviam 90%. É aquela parte da linha azul que está a crescer. E depois de 2005, 2010, 2011, já praticamente 100% dos impostos é para pessoal e prestações sociais. Sim. Está-se a entender? Sim, claro. Quer dizer, hoje o Estado está nesta situação, tudo o que recebe de receitas tributárias, contribuições e impostos é para pagar pessoal e prestações sociais. Não resta dinheiro para mais coisa alguma. Nada, são 100%. Não há dinheiro para lançar na economia. Bom, e depois para 2013, enfim, há uma expectativa favorável do Governo, atira para 90% outra vez. Mas, quer dizer, se você recebe 100 de impostos, põe 90 no pessoal e prestações sociais, nunca mais vamos sair disto. E depois a seguir temos a evolução das despesas e das receitas. Este gráfico é importante porque mostra a linha dos impostos. É a segunda linha a contar de cima, como verão. É uma linha, creio que verde. Não é essa. É o anterior. É uma que tem linhas assim deitadas. Este gráfico que estávamos a ver era o que nos mostrava as variações dos valores das despesas entre 2010 e 2013. Mas aquele que nós queremos ver agora é o da evolução das despesas e das receitas. É este, com estas linhas. Talvez esta imagem facilite a Regi a colocar este gráfico no ar. Seja como for, Dr. Medina, o que nós sabemos é que as prestações sociais absorvem mais de 60% o que era importante a partir de 2010, não é? Neste gráfico é uma coisa que eu posso explicar sem gráfico. Está lá. É a linha verde. Temos esta linha verde, 2010 a 2013, representa sempre cerca de 60 mil milhões de receitas fiscais. Mas se recuar até 2007, eu não pus para não fazer um gráfico muito mais largo, desde 2007 que o Estado cobra 59, 60, 61, 59, 60, 61. Pode dizer-se que o sistema fiscal esbarrou neste valor dos 60 mil milhões. Bom, e isto, na previsão para 2013, continua a esbarrar. Exato, vai para os 61, aqui está 71. Não é. Desculpe. É a linha azul, não é verde. Eu peço desculpa a quem está a ver. A terceira linha a contar de cima é azul, é que se vê 60, 61, 58, 61. Quer dizer, o próprio Governo, com todos estes agravamentos, não prevê mais que 61 mil milhões.
Que eu não consigo perceber como é que no Ministério das Finanças não se percebe que, com todas estas barbaridades, vai cobrar o mesmo